Olá, mulheres, na paz do Senhor, tudo bem? Dando continuidade ao propósito Mulheres que levantam outras mulheres em oração, o tema de hoje é: eu escolho orar por mulheres para confessarem os seus pecados e orarem umas pelas outras para serem curadas. E o texto base é o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ainda falando sobre confissão de pecados, vamos ler mais um texto? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoadas, como acabamos de ler em 1 João 1,9, porque somente Deus tem poder para perdoar os nossos pecados. E um dia, confessamos os nossos pecados a Jesus e o declaramos como Senhor e Salvador da nossa vida. E nesse dia, Jesus nos tirou do lamaçal em que vivíamos, nos tirou da vida sem propósito e nos transportou para o reino do seu amor. E começamos a andar em novidade de vida, pois as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Começamos a nossa nova vida como filhas de Deus e com princípios da palavra de Deus a serem obedecidas. Mas às vezes erramos e deixamos de obedecer alguns dos princípios. Não nos arrependemos e acabamos dando lugar ao diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor nos diz para não darmos lugar ao diabo. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos voltar aqui. Então, aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia da nossa boca nenhuma maledicência, nenhum palavrão, nenhuma palavra que traga morte, mas só a que for boa para promover edificação. Não entristecer o Espírito Santo. Toda amargura, que é o resultado de não perdoarmos quem nos feriu, nos adoece e entristece o Espírito Santo. Toda ira, que é um sentimento de ódio bem intenso e descontrolado, gerado pelo senso de justiça própria, é considerado um pecado que destrói as relações humanas. E a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira entristece o Espírito Santo. A cólera, que é um impulso violento, uma irritação forte, uma fúria, um furor, um ímpeto, é aquela vontade de sair batendo as coisas, sair pisando duro. A cólera, ela entristece o Espírito Santo. Gritaria revela um descontrole emocional diante de alguma situação. Quem nunca gritou, gente? Fala para mim. Eu, muitas vezes, isso entristece o Espírito Santo. A gritaria também é pecado. A blasfêmia, que é um insulto que ofende o que é considerado digno de respeito, é falar mentira, é desonrar, é falar mal de outra pessoa. Quem nunca? Isso também é pecado e entristece o Espírito Santo. Toda malícia, que é a habilidade de enganar, a aptidão para fazer o mal, é uma má índole, uma maldade, sabe? Isso também entristece o Espírito Santo. E aqui está dizendo que a gente tem que tirar tudo isso do meio da gente. Que a gente tem que ser benigno, misericordiosos. Que a gente tem que perdoar uns aos outros. Como também Deus nos perdoou. Sabe, todo pecado não confessado, ele permanece. O tempo não resolve. O tempo não purifica.
O tempo não lava, o tempo não perdoa. Todo pecado não confessado não nos deixa fluir no propósito que Deus tem para nós. É um monte de entulho que represa o rio de águas vivas que deveriam transbordar da nossa vida para outras vidas. Mas pela misericórdia do Senhor, ainda saem alguns filetes de água, né? Algumas gotinhas, e a gente já acha o máximo. Mas isso não é o que Deus tem para nós. Ele nos deu vida, e vida em abundância. E o seu Espírito Santo que vive em nós, ele quer fluir abundantemente da nossa vida para a vida dos outros. Primeiro em nós e depois através de nós. Por isso precisamos trazer à luz e confessar a Deus os nossos pecados para recebermos o seu perdão. E a necessidade de confessarmos e orarmos umas com as outras é para nós sermos fortalecidas. Porque quando estamos juntas em oração, nós estamos concordando acerca do nosso arrependimento. A gente pede para o Senhor para nos ajudar a não mais cometer aquele pecado. Pedimos que Ele nos fortaleça, que Ele nos restaure, que Ele nos cure. Ao orarmos em concordância, o que nós ligamos na terra é ligado no céu. E o que nós desligamos na terra é desligado no céu. Isso está escrito lá em Mateus 18, a partir do versículo 18. O princípio da confissão de pecados é um dos segredos para vivermos uma vida em abundância, cura e libertação. Orar com outra pessoa, como eu disse, nos fortalece, nos exorta, nos dá ânimo para continuar. Não estamos sozinhas nessa caminhada. A cura e restauração é um processo que todas nós precisamos para nos desembaraçar de todo o peso do pecado que nos assedia. E desembaraçada de todo esse peso, a gente pode correr a carreira que nos é proposta como filhas de Deus. Mas a gente tem que ter sabedoria e cuidado, porque não podemos nos abrir para qualquer pessoa, né? Eu e você precisamos de uma rede de apoio de mulheres maduras na fé, sérias, de caráter irrepreensível, mulheres com quem podemos compartilhar nossas lutas com sinceridade e que não vão se escandalizar nem nos julgar. Pelo contrário, nos levantarão em oração, caminharão um tempo com a gente na leitura da palavra. Essas mulheres vão nos amar. Para Deus, nós rasgamos o nosso coração e damos nomes a cada um dos pecados cometidos. Para as amigas de oração, nós confessamos que precisamos de ajuda para vencer a dificuldade. Não é necessário falar os detalhes, esses Deus já sabe. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e todas nós já fomos justificadas pelo sangue de Cristo, e orando em concordância, a cura e a libertação vêm. Vai ter casos que precisaremos de ajuda de um profissional? Sim, com certeza. A dor de um luto, né, irmãs? A perda de um filho, enfim. A mágoa, a própria mágoa, que é aquele ressentimento que a gente guardou por conta de alguma coisa que fizeram com a gente, que fica remoendo, né? Isso é difícil da gente ser curada por nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente precisa de um atendimento cristão, de um acompanhamento com psicólogo ou terapeuta. E tá tudo bem a gente precisar dessa ajuda. Graças a Deus, porque Ele habilitou pessoas para esse tipo de acompanhamento. Profissionais sérios e misericordiosos que têm se levantado nesse tempo para nos auxiliar. Uma hora nós seremos aquela que vai precisar desse apoio. Mas um dia nós seremos a que apoia. Deus nos usa para sermos canal de testemunho vivo naquilo que um dia fomos feridas, mas tivemos nossas raízes curadas. Irmãs, é Deus que salva, que cura e que liberta. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele é um Deus de relacionamento. E nós somos membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. E como membros somos chamadas a atuarmos juntas para o bom funcionamento desse corpo. O membro fora do corpo pode até sobreviver por um tiquinho de tempo, mas logo morre. Eu não quero morrer. E você? No dia de hoje, eu escolho orar por nós, para que confessemos os nossos pecados e oremos umas pelas outras para sermos curadas. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela tua graça e misericórdia que se renovam a cada manhã e que são a razão de nós não sermos consumidas. Te agradecemos por Jesus, porque temos, através do sacrifício dele,
o privilégio de sermos chamadas filhas tuas, Senhor. E que palavra forte é essa que o Senhor nos preparou para o dia de hoje. Que enquanto escondemos os nossos pecados, o nosso corpo definha e adoece. Mas quando trazemos à luz e o confessamos com sinceridade e arrependimento, o Senhor nos perdoa. Obrigada por nos lembrar que a confissão de pecado para as irmãs maduras na fé e confiáveis é uma ferramenta poderosa para nos fortalecer na fé, para trazer cura e libertação pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há quando oramos juntas, em concordância, a respeito de algo, e ao fazermos as nossas petições ao Senhor, o Senhor nos atende. Que nós também possamos ser uma mulher confiável e amável para ouvir a nossa irmã sem julgar, e assim sermos instrumentos do Senhor para trazermos cura para ela também. Nessa hora, Senhor, estamos diante do Senhor com o coração humilhado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que pensamos e falamos, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, Senhor. Sonda-nos, ó Deus, só o Senhor conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Espírito Santo, traga à nossa memória aquilo que precisamos confessar para nos livrarmos de todo o peso da culpa, da falta de perdão e do orgulho. Pai, necessitamos do teu toque. Devolve-nos a alegria de viver, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito firme. Abre os nossos lábios, Senhor Deus, para que da nossa boca saiam louvores, Senhor. Ajuda-nos a correr a carreira que nos está proposta como filhas tuas, desembaraçadas de todo o peso do pecado. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Minhas irmãs, não caminhem sozinhas. No corpo tem cura. Que Deus te abençoe, que a misericórdia, a paz e o amor de Deus lhes sejam multiplicados. Em nome de Jesus. Amém.